Fala galera aqui do canal Biblicamente Falando, estamos passando aqui para gravar mais um vídeo e hoje nós vamos expulsar esse demônio que eles têm colocado aí nas traduções. Toda a Babilônia do diabo receba! É, isso mesmo. Hoje nós vamos estar tratando aí de falar de um assunto que tem nos incomodado um pouco. É que as pessoas com o advento aí do estudo do hebraico, do aramaico, das línguas originais, né, do grego, da cultura judaica, parece que as pessoas elas têm criado uma soberba dentro de si e as pessoas estão aí colocando um demônio nas traduções como se não prestassem, como se não servissem, como se fosse algo descartável. E parece até que as pessoas não fazem mais uso, né? É como se elas não fizessem mais uso, se não prestassem, né? Ah, e a gente sabe que não é bem assim. Com isso, eu não quero dizer que não haja falhas nas traduções, né? Que não haja aí algum tipo de erro na tradução. Mas será que é algum tipo de erro que vai prejudicar a nossa fé? Algo que vai prejudicar a nossa leitura? Ou será que não é erro que a gente possa corrigir aí com os estudos dos originais? Bom, a gente sabe que não é tudo isso, né? Senão esse tipo de pessoa nem faria uso de tradução. Pegaria diretamente dos originais e faria suas leituras. Então a gente vê que é só uma problematização, um mimimi, né? Que virou moda no século XXI, falar mal de tudo e de todos. Mas enfim, hoje nós vamos tratar de um texto aí de Levítico, capítulo de número 19 e o versículo de número 28, aonde um senhor aí ele tem dito que ele tem metido além aí nas traduções, tem falado mal das traduções porque ele refuta todas as Bíblias e que aonde é que as traduções encontraram a palavra mortos aqui nesse texto. Porque se a gente for ler aqui, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel, está aqui, ó: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. E a palavra morte no hebraico aí é mut, né? Então não aparece aqui a palavra aí para morte no hebraico. Então a gente vai conferir hoje se realmente João Ferreira de Almeida uh, ou outras traduções aí tem errado mesmo. Bom, a palavra toda que traz essa confusão é essa daqui, ó: nefesh. Veseret la nefesh. A preposição aqui, né, a preposição lamed, nós já sabemos aí basicamente o que essa preposição ela indica, né? E, e na frente aqui a palavra nefesh. Então nós vamos fazer uma análise aqui em outros contextos e vamos ver se essa palavra aqui ela pode ou não pode ser traduzido por mortos. Então a gente vai fazer aqui uma pequena busca. E como nós podemos ver aí, nós encontramos essa mesma palavra com essa mesma preposição em outros contextos. Lembrando que eu estou fazendo análise somente dessa mesma maneira aqui, com essa preposição, né? Para não dizer aí que nós estamos fazendo algum tipo de inferência ou para não dizer que a gente está sendo injusto. Então vamos nos limitar aqui à mesma morfologia que está aqui esta palavra, com essa preposição. Então nós encontramos aí em Gênesis 2:7, né, a criação, a formação do homem, o Levítico 19:28, que é o contexto onde a gente está. E temos aqui também Levítico 21, versículo 1. E o texto português vai estar aqui, ó: depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Ora, a alegação desse senhor é que Nefesh ela tem que se limitar apenas à alma. Então, se a gente for limitar Nefesh aqui à alma, então nós vamos ter que colocar dentro desse texto aqui
que o sacerdote ele não poderia se contaminar por causa de uma alma que estava no meio do povo. Uma tradução aí hiperliteral, né, segundo o que ele propôs. E aqui está, ó, Lenefesh. Vamos procurar outro texto também, aqui em Números capítulo 5, versículo 2. Aqui está novamente, Lanafesh, ou Lanefesh, Almeida Corrigida Fiel. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Isso mesmo. Depois eu vou fazer um apanhado sobre tudo isso. Vou explicar basicamente um pouco sobre essa situação. Não quero fazer um vídeo extenso, não quero fazer aqui um vídeo muito longo, por isso que eu não fiz introdução, já entrei direto no assunto, porque é um assunto que, se a gente for explicar passo a passo, vai demorar muito, e eu não quero prender vocês em muito tempo aí no vídeo. Vamos agora para um outro contexto aqui, Números 9, versículo 6, Lenefesh está aí também, ó. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto. Um corpo de um homem morto. Aí, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. Aí eu peço esse senhor para fazer uma pesquisa sobre isso daqui. O que significa, o que isso quer dizer, aonde é que poderia ser colocado aí tocar num corpo-alma. Não tem como, corpo morto, cadáver. Números 9:7 também vai continuar dizendo, e aqueles homens disseram-lhes: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Números 9:10 fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações for imundo por tocar um corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Aí eu faço uma pergunta, tanto para ele quanto para vocês. Em qual desses contextos aqui a palavra nefesh, ela poderia ser traduzida por alma? Em qual desses textos e contextos aí essa palavra ela não significaria morto? Em qual delas? Todas elas aqui obrigam a ser um cadáver. Todos aqui obrigam a ser um corpo morto. Todos os contextos aqui tem essa necessidade. Por quê? Porque um sacerdote ele não se contaminaria tocando em alguém vivo, a menos que esse fosse algum impuro, algum imundo, leproso, algo do tipo. Mas se fosse, o texto iria especificar tocar em alguém leproso, e não tocar em alguém vivo, tocar em uma alma. Obrigatoriamente tem que ser morto. Mas saindo um pouco desse contexto, agora nós vamos ver o que os dicionários dizem. Eu não me preocupei em trazer muitos dicionários aqui. Eu vou trazer apenas 2 dicionários, apenas 2, que eu acho que é o suficiente, né? Ele pediu para ser mostrado aí pelo menos um dicionário que traduziria nefesh por morto ou cadáver. Enfim, vou trazer 2, mas tem mais, né? Tem bem mais. Mas eu vou trazer 2 porque esses 2 que eu vou trazer, ele busca na etimologia. Eles pegam a etimologia da palavra, pegam o seu nascedouro, pegam o seu desenvolvimento e vem trazendo todas essas explicações. Então, nada melhor do que a gente buscar lá na raiz, na fonte, para ver o desenvolvimento dessa palavra e o seu uso.
Nós estamos aí com o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, dicionário acadêmico, um dicionário aí que é muito conceituado, e nós vamos ver aqui o que ele diz aqui, ó. A contagem do uso de nefesh no Antigo Testamento é de 755 ocorrências, sendo que na tradução grega, né, ou na Septuaginta, a palavra é vertida cerca de 600 vezes por psirré. Das 144 vezes em que é usada em Salmos, em mais de 100 vem acompanhada do sufixo pronominal da primeira pessoa do singular, ou seja, minha alma. Assim, no seu uso mais sintético, nefesh designa a pessoa na sua totalidade. Em Gênesis 2:7, o homem passou a ser uma criatura, entre colchetes aí, nefesh, viva, literalmente. Não se deve interpretar o substantivo no sentido metafísico, aqui é que entra. Não se deve interpretar o substantivo no sentido metafísico teológico. O que ele está dizendo aqui? Alma. Não se deve interpretar esse substantivo, não, substantivo no sentido metafísico teológico que tendemos a dar à palavra alma hoje em dia. Exatamente, a mesma expressão hebraica nefesh hayah, tradicionalmente traduzido por alma vivente, ocorre também em Gênesis capítulo de número 1, versículo 20, 21 e 24. Em outras palavras, nesta passagem em que o homem está sendo associado às demais criaturas, tanto estas quanto aquele partilham da mesma experiência entusiástica de vida, de modo que o homem não está sendo definido como um ser distinto daquelas criaturas. Ou seja, se para o homem essa palavra deve ser traduzida por alma, no sentido metafísico, algo que se desprende do corpo e tal, eu não estou defendendo aqui sono da alma, mortalidade ou imortalidade da alma, não quero entrar em mérito teológico. Lembrando que a minha análise aqui não é teológica, não estou entrando no mérito da teologia. A minha análise aqui é linguística, não tem nada a ver com teologia. Então eu quero fazer uma análise técnica, uma análise linguística e mostrar o porquê que pode sim ser traduzido por cadáver. Então aqui o que esse texto está dizendo é o seguinte, que esse dicionário está dizendo é o seguinte, que se essa palavra tem que ser traduzida obrigatoriamente sempre por alma, então quer dizer que um animal, um cachorro, ele também tem uma alma? Então é basicamente isso que está sendo dito aqui. E é verdade, no entanto, conforme assinalado, né, por Oeller, tá apagado aqui, que a fonte da nefesh de animais é o solo. A fonte da nefesh de animais é o solo, ao passo que a fonte da nefesh de Adão é Deus. Então ele dá uma explicação teológica, né? Porque a fonte da alma do animal então é o solo, é o barro. Só que a fonte da alma de Adão é Deus. Enfim, ele deu ali uma explicação para não apoiar nem tanto uma vertente nem outra, para ficar no equilíbrio. Aqui é que entra o tesouro. Deve-se prestar especial atenção às traduções antônimas, ou seja, o contrário, né? Mortos, cadáver, encontradas em Levítico 19, 28, Levítico 21, primeiro e versículo 11. Número 5:2, número 6:6, número 6:11, números 9:6, 7, 10, etc. Nessas citações, morto ou mortos é tradução de nefesh, ao passo que cadáver traduz nefesh, nafshot met, alma, almas mortas. Essa última expressão indica uma pessoa ou pessoas que morreu, sendo que a ênfase recai sobre a identidade pessoal de um indivíduo, de sorte que, dentro do contexto, o vocábulo nefesh refere-se por si só a um indivíduo morto, alguém que morreu. A palavra em si não chega a ter o sentido de corpo
físico. Ou seja, nefesh pode sim ser traduzido por morto. Morto, isso mesmo. No hebraico existe muito disso, né? De uma palavra que, dependendo ali do seu tronco verbal, ela vai poder significar uma coisa. Daqui a pouco ela vai significar o antônimo daquilo, né? Enfim, não vamos entrar em questões muito técnicas e também não vamos dar muita explicação. Só quero mostrar aqui na prática, na íntegra, o porquê que nefesh pode ser traduzido por morto. Vamos... eu ia passar para esse de cá de baixo, mas vamos ler aqui bem rapidinho. O uso de nefesh com referência a Deus é raro, pois Deus não possui os anseios com os apetites comuns ao ser humano. Tampouco a sua vida experimenta os limites impostos pela morte. Além das passagens já assinaladas, citamos mais algumas em que a palavra é empregada para expressar de forma marcante sua exaltada rejeição ou inclinação por alguém. Aqui embaixo. Não se deve concluir, com base neste estudo de nefesh, que o Antigo Testamento, Tanar, apresenta o homem como um ser apenas físico, ou seja, o homem também tem ali o seu lado espiritual, é o que ele está dizendo. Então ele fez ali toda a construção, né? E nefesh pode sim significar o ser metafísico quanto o ser físico. Porém, ele está dizendo aqui que não podemos tomar com base nisso, que nefesh vai significar apenas a pessoa física, né? Aí ele vai dar uma explicação. Quanto a isso, existem outras ideias do Antigo Testamento que devem ser consideradas. O ensino do Antigo Testamento acerca do espírito do homem, o ensino do Antigo Testamento acerca do coração do homem, né? Lev. O tema da imagem de Deus, né? No latim magodei, no hebraico tselem, ha-Elohim, no homem, e o quadro traçado da relação do homem com Deus. Então, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, pode sim ser traduzido por morto, cadáver. Agora vamos ver outro dicionário, que é o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, volume 3. Nefesh, respiração, vida, desejo, reanimar-se. No Oriente Médio Antigo, nefesh tem muitos cognatos no idioma semita, sobretudo no acadiano, no árabe e no ugarítico, em que há uma variedade ampla de sentidos que os identifica com o significado básico do substantivo respiração. Outros significados do Oriente Médio Antigo são vida, nefesh significa vida, pessoa, ego, desejo, nos quais o hebraico também se inclui. Em casos raros, por exemplo, no Salmo 69, versos 1, né, que no caso no hebraico ali, na tradução é 2, eu acho, né, não sei aqui o que quer dizer, mas foi colocado entre colchetes aqui. E em Jonas 2, verso 5 ou 6, uma tradução acadiana, no caso aqui garganta, também pode ser traduzido por garganta, como ele bem disse, né? Porque é da garganta, aqui dos tubos da garganta que vem a respiração. Então tem esse sentido, né? Um sentido mais concreto e não abstrato, né? No caso, um sentido concreto para falar de algo abstrato. Então pode ser encontrado no Antigo Testamento, mas a maioria do exemplo halat são traduzidos adequadamente de maneira alternada. Aqui é que entra o que a gente está procurando. No Antigo Testamento, 1. Raízes comparáveis em ugarítico e acadiano confirmam o significado bíblico básico de nefesh como respiração. No caso, como ele bem disse, né? Que pode sim ser traduzido por respiração, como nos 3 casos verbais: Êxodo 23, 12, 31, 17, 2 Samuel 16, 14.
deve tomar-se cuidado para não impor um paradigma grego de psicologia para Néfes. E foi isso daqui que ele não fez. Ele não tomou esse cuidado. Por quê? Porque na mentalidade dele, Néfes tem que ter obrigatoriamente o sentido hebraico que a palavra grega psiche traz, né? Ou seja, um sentido de mente, um sentido espiritual, um sentido de alma, algo interno. Então aqui está dizendo, deve tomar-se cuidado para não impor um paradigma, ou seja, tem que ser só assim e ponto final. Não, está errado. Entretanto, às vezes, em mais de 700 ocorrências do termo referindo-se ao âmago da pessoa, ao interior da pessoa, raramente denota uma alma em qualquer sentido pleno. Inicialmente, significa a respiração literal dos animais, no caso aqui o Neshama, né? Quanto dos homens, desde que respiração é equivalente à vida em si, algo concreto, algo físico, né? Algo palatável, palpável. Nefesh essencialmente significa vida em numerosas ocasiões, como por exemplo Gênesis 9:5. Requererei o vosso sangue, o vosso damo, o sangue da vossa alma. Aqui é Nefesh, né? Requererei o vosso sangue. O sangue da vossa alma não tem como ser traduzido por alma. Não tem como ser traduzido por garganta. Não tem como ser traduzido por respiração. Não tem como ser traduzido por mente, por pensamento. Não. Aqui tem que ser vida. Requererei o sangue da vossa vida. Por quê? Porque a vida está no sangue. Então também, segundo Samuel 23:17, vai falar um pouco sobre isso. A relação de respiração e vida é levada semanticamente mais longe quando Nefesh é usado para denotar o próprio ser vivo, a própria pessoa. Nefesh pode ser traduzido por pessoa. Por exemplo, Levítico 4:2, quando alguém, né, Nefesh, pecar, quando uma alma pecar, né, que é comumente traduzido. Nesse sentido, Nefesh se torna uma sinédoque, representa uma parte, né, ali tomada uma parte para representar o todo. Então, nesse sentido, Nefesh se torna uma sinédoque, representando a pessoa como um todo, tanto a pessoa física quanto a pessoa não física. Na realidade, Nefesh é tão identificado com a pessoa em sua totalidade que, ironicamente, pode denotar o quê? Um cadáver sem respiração. Isso mesmo. Pode ser traduzido por um cadáver sem respiração. Por exemplo, Levítico, capítulo de número 21, versículo 11. Ou seja, então as traduções estão erradas, os dicionários estão errados e o erudito do século 21 está correto. Só que não, né? Não se chegará a cadáver, ou seja, a Nefesh algum. Essa identidade de Nefesh com a pessoa inteira dá à palavra uma função reflexiva recorrente, como por exemplo, né, no Salmo 7, o verso 2, como o leão meu Nefesh arrebate, né, despedaçando. Em Levítico 26:11, e a minha alma, né, o meu Nefesh, não vos aborrecerá. Enfim, eu não vou mais continuar, né, a leitura aqui, porque eu acredito que já ficou provado aí nos dicionários que Nefesh pode ser traduzido como alma. Mas se não bastasse isso, eu vou trazer aqui dois comentários cristãos, dois comentários acadêmicos de dois eruditos respeitadíssimos aí, e um deles é o Norman Champlin. No seu comentário do Antigo Testamento, o volume 1,
Veja o que Champlin, um hebraísta, né? Alguém que se especializou, inclusive ele era muito discriminado e julgado pelos seus compatriotas ali, né? Pelos seus conservos, por ser um judaizante. Por quê? Porque ele não quis fazer um comentário baseado em outros comentários, né? Como a gente vê no mundo cristão. Ele disse, se eu quero fazer algo, eu vou fazer algo diferente, não quero fazer algo como os demais. Então, ao invés de eu ficar pegando uma teologia pronta, eu vou buscar na fonte, na raiz, eu vou buscar lá nos comentários judaicos, eu vou buscar lá no Talmud, vou buscar lá no... Enfim, em toda a fonte judaica eu vou buscar para fazer o meu comentário. E ele foi e trouxe aí, ó. Aqui ele vai comentar Levítico 19:28. E ele vai dizer, ó, essa é uma... não ferireis a vossa carne, né? Essa é uma proibição contra as mutilações. Muitos povos pagãos lamentavam-se desse modo. Por quem? Por quem? Pelos mortos. Quem lamentava por um morto, olha aqui, quem lamentava por um morto, cortava-se como se fosse um sinal de consternação pela morte de um parente ou amigo, pensando que isso indicava algo à sinceridade de sua lamentação. Tais atos eram estritamente proibidos em Israel. E aqui ele vai colocar uma fonte bibliográfica para quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então Champlin, ele está associando aqui aqueles cortes no corpo que foi referido em Levítico 19:28 como uma prática pagã pelos mortos. Ou seja, ele está identificando que Nefesh ali tem que ser traduzido por mortos. Só que, se não bastasse isso, eu também tive a audácia de trazer aqui outro comentário. Esse é um comentário histórico-cultural. Ele é um comentário baseado na historicidade e um comentário baseado aí na cultura. Isso mesmo, baseado na cultura. Por que eu não trouxe aqui dicionário teológico? Porque um dicionário teológico ele vai ser baseado ali na teologia, na crença, e não que isso seja errado. Pelo contrário, você tem que fortalecer a sua crença, a sua teologia. Porém, para essa análise eu quis trazer aqui algo que seja imparcial, né? Algo que seja imparcial, algo que não vai favorecer pensamento teológico, mas sim algo que vai mostrar o que está dentro do texto. A minha construção aqui não é teológica, não tenho preocupação em construir uma teologia em cima. A minha preocupação aqui é analisar o que o texto, o contexto, a história, a cultura tem a nos dizer sobre determinada passagem. Então ele vai dizer aqui, ó, fazer cortes no corpo por causa dos mortos. Algumas práticas cultuais, ele vai associar aqui agora ao culto e de luto, de culto e luto, incluíam fazer corte pelo corpo. Aí ele cita aqui o exemplo de 1 Reis 18:28. Lembra lá? Elias e os profetas de Baal, né? Lembra que eles ficaram se mutilando, cortando os corpos ali para poder atrair a atenção do Baal? Pois é. Então, essa prática de cortar ali o corpo é associado ao luto por um morto, né? Ou pelo um culto, um rito pagão. Aí ele vai dar também aqui, ó, Jeremias 16:6, Jeremias 41:5, por aí vai. Confira nas suas Bíblias, né? É sempre bom vocês conferirem. Talvez o objetivo fosse atrair a atenção dos deuses ou afastar os espíritos dos mortos. Porque na crença antiga, quando uma pessoa morria, o corpo, a alma, né, ficava ali vagando por 4 dias. E se dentro desses 4 dias ali, passando esse período dos 4 dias, era que a alma ela vazava, ela metia o pé, como diz lá no Espírito Santo. Então essa era a crença. A crença era, uma pessoa morre, por isso que Jesus, quando ele chega ali, ele ressuscita Lázaro, foi no 4º dia, né? Eu falei no 4 dias, né? Mas na verdade eram 3. Eram 3 dias o período que eles tinham ali para que a alma ela ficasse vagando. Passou esses 3 dias,
acabou, não tem mais solução para a pessoa. Por isso que quando Jesus, né, ou Yeshua aí para os seguidores do messianismo, quando Yeshua ele se aproxima de Lázaro, ele chega no túmulo de Lázaro, ele chega no quarto dia. Por quê? Porque não havia mais solução. Então ele vem mostrar que até para aquilo que é insolúvel, aquilo que não tem solução para o ser humano, ele sempre vai ter uma saída. E ele vem para demonstrar, né, que a morte não é algo que não tem mais solução, mas a morte ela foi resolvida uma vez que ele morreu e ressuscitou. Então talvez o objetivo fosse atrair a atenção dos deuses ou afastar os espíritos dos mortos, ou então demonstrar tristeza e aflição de modo mais forte do que o choro, ou seja, era um modo de dar uma ênfase maior, né? Eu tô tão triste que isso reflete no meu corpo. Eu estou tão enlutado por essa pessoa que eu vou me marcar todo para mostrar para as pessoas o meu luto, para que elas vejam, vou externar aquilo que está dentro de mim. A proibição pode ser decorrente de uma associação com a religião cananeia. O ciclo ugarítico de história sobre o deus Baal, né, 1600 a 1200 a.C., descreve que ele, a divindade superior, numa demonstração de luto pela morte de Baal, cumpre o ritual de jogar cinza sobre a cabeça, vestir pano de saco e cortar-se com uma navalha. O texto diz que ele fez sulcos em seu peito como um jardim. Então, pelos dicionários e pelos comentários aí, pelos comentaristas e dicionaristas, o contexto de Levítico 19, 28 falava sim sobre mortos. E Nefesh pode ser traduzido por mortos. Só que aí você pode me dizer, isso aí é cristão, eu não confio em algo que é cristão. Porque hoje também tem essa moda, esse preconceito, né? Aquilo que vem do cristão não presta. Só aquilo que vem do judeu é quem tem valor. Então a gente vai agora pegar 2 comentários judaicos. Vamos ver? Como vocês podem ver, estamos aí com Levítico 19. E lembrando que isso aqui é material judaico. Não tem nada de cristão aqui, é completamente judaico. E já aqui na tradução, você pode ver que originalmente aqui estava em inglês, né? É que o Google Chrome ele já traduz. Mas como vocês podem ver, aqui já é traduzido por morto. E isso daqui é judaico. Ou seja, o judeu traduziu por morto. E aqui está o que a gente quer. Veseret lanefesh. Então a gente vai conferir aqui o que diz aí, pelo menos 2. Eu não vou pegar muito para não estender o vídeo. Vou pegar pelo menos 2 aqui. 2 comentaristas aí. 2 grandes comentaristas. Um dele é Rashi, né? Ou Rashi. Ele vai dizer aqui, não farás nenhum corte em sua carne para os mortos. Preposição lamed, né? Para. Esta era a prática dos amorreus, que é um termo, né, geral para os pagãos, de fazer cortes em sua carne quando alguém para eles morreu, ou seja, para mortos, luto. E aqui ele vai falar sobre a segunda parte, mas não é isso que eu quero tratar. Nós vamos agora pegar aqui o Ezra, né? Ele vai colocar aqui, a palavra lenefesh significa para um corpo morto. Também é assim traduzido na tradução aramaica. Este é o seu verdadeiro significado. Então, como a gente viu aí, 2 comentaristas judeus, 2 grandes eruditos e pensadores aí, 2 grandes pensadores aí judeus traduzem Nefesh, entendem que Nefesh fala para os mortos. Agora vamos ver o que a Halachá, isso mesmo, a Halachá, o código aí de leis judaicas, o que ele vai falar sobre isso, né? Nós vamos ver aqui, o judaísmo proíbe costumes de luto que eram praticados no mundo pagão, como fazer carecas na cabeça, né? A calvície,
porque a guerra toda ali é sobre a tatuagem, né? Eu não quero entrar sobre essa questão de tatuagem, mas se o problema é a tatuagem em si, por que que o problema também não é ser calvo? Por que que ser calvo também não é pecado? Por que que ser calvo não é problema? Então ele vai dizer, ó, vamos ver se aqui... aqui, ó. Alguns dizem que os judeus etíopes fizeram isso por consciência e intenção, a fim de dificultar a distinção entre a população cristã. Alguns, no entanto, dizem que é uma questão de interpretação e que o mandamento bíblico "não fareis corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marcas em vós", foi destinado apenas para o homem. Aqui é uma guerra, né, uma halakha, que eles estão vendo aqui se é só para o homem ou se também é para a mulher, ou se serve para ambos, né? Se é só para israelita ou se também é para os imigrantes, enfim. Aqui tem essa guerra, mas o pensamento por trás era algo para morto. Aí eu faço uma pergunta para esse senhor e para você, diante de todas essas evidências, todas essas provas. Nefesh pode ou não ser traduzido por morto? Então eu espero que a gente tenha conseguido aí expulsar esse demônio que colocaram na tradução aí, e querendo Deus, expulsaremos outros demônios ainda mais. Então lembrando você, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixa um like, compartilha para o máximo de pessoas, nos ajude a crescer para que nós possamos trazer mais conteúdos como esse. Comenta aí embaixo o que você acha, se tudo isso que eu falei foi um equívoco, se está certo, qual é a sua opinião, comente aí embaixo. E lembrando, se você quiser apoiar o nosso canal, temos aí um link para a doação, para você que queira nos ajudar a comprar novos equipamentos, para melhorar nosso equipamento. E temos aí embaixo também curso de grego, hebraico, ladino. Temos aí curso de teologia, crítica textual, só material acadêmico, material top. Então se você tem interesse, confira o link aí abaixo. Então é isso, até o próximo vídeo.